Sem dúvidas, por mais hype que tenha sido criado em volta do golpe final e da transformação nova de Yuno, o modo Fusão de Espírito 2, eu quero que você não se iluda, por conta de que foi apenas um golpe e não quer dizer que ele venceu. Lembre, ele está enfrentando o Zeno, que aparentemente nem deve ter mostrado cerca de 70% do poder demoníaco. A partir disso, tenha calma e vamos compreender por tudo esse capítulo. Haruwardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo The Black Clover, onde irei falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei do capítulo mais recente, o capítulo de número 276, um capítulo que gerou um pouco de insatisfação, embora seja um capítulo muito comum na obra e para o plot do Yuno. Porque se você viu o vídeo anterior de Black, você sabia que eu já estava alertando, o Tabata vai fazer isso. É impossível que ele não vai fazer. Ele vai fazer o Yuno atingir um novo modo, um novo pico, para rivalizar com o Asta, que vai entrar no meio da guerra no modo União. E acontece que realmente aconteceu. O Yuno atingiu um novo pico, uma nova transformação, no mesmo tempo de dias que o Asta, provavelmente. Então não podemos julgar nessa questão de dias se formos pensar, embora seja o ponto que está mais me incomodando e você vai entender por quê. Mas para todo caso, Asta está conseguindo dominar o modo União em menos de um dia, praticamente. Vamos ser honestos. Então, se foi 2 dias, não é justo também julgar o Yuno, ainda mais porque o Yuno tem o papel de gênio. Então, se formos nos recordar, ele até dá pra passar mais pano que o Asta. Mas o problema da questão é que o Yuno, praticamente 6 meses, eu não vi ele. Eu não vi ele ter técnicas novas, eu não vi ele exercer praticamente nada. Tudo bem, vice-capitão? Ok. Ele só ficou na teoria? Ele não ficou na prática? Ele não ficou forte? Ele já estava treinando essa transformação? Ele já estava infundindo mais mana? Afinal, a Mereoleona ter sido a mana, digamos, ter virado uma mana praticamente, ter virado um só e para outro pico, é ok, é aceitável. Foram 6 meses, mas o Yuno a gente já havia visto desde o começo do time skip. Então essa que é a grande questão. Gera aquela insatisfação porque ele foi massacrado pelo Zeno. Ele teve uma luta antes que ele venceu o Dark Disciple, mas naquela luta ele usou aquela transformação que já era rotineira. Não havia nenhuma mudança praticamente naquela transformação. Se tivesse alguns detalhes que podiam dar a entender que ele mudaria, iria entrar em outro pico de fusão com o Espírito de Vento, eu até entenderia, até acharia compreensível, mas para todo caso não teve isso. Então eu fico um pouco satisfeito com a forma como foi lidada, porque por mais que seja 2 dias, se ele não mostrou uma grande evolução em 6 meses, parece forçado mesmo ele tendo o plot de gênio. Essa que é a grande questão. Mas para todo caso é algo compreensível, é algo que já é costume. Eu estou pegando um pouco no pé, mas acredito que na adaptação, quando for mostrado animado, eu vou estar sendo fanboy do Yuno, ainda mais por conta da soundtrack, da animação, da forma como ele vai estar evoluído. Mas para todo caso, eu acho que parece um pouco incoerente pela forma como está sendo orquestrada, mas devemos lembrar, por mais que pra gente pareça que faz tempo time skip, acontece que o Black Clover faz praticamente o quê? 2 semanas, praticamente, que teve toda essa encrenca, que o Yuno foi derrotado, que o Yuno sobreviveu. Então essa que é a questão também que a gente deve ter em mente. O Yuno já podia estar treinando e agora ele atingiu o pico, Corangris sendo seu tutor e talvez tendo passado dicas de como controlar a magia élfica. Assim fica muito mais compreensível. Também pode ser isso. Ou pode ser que o Yuno tenha conseguido atingir esse modo por conta própria, digamos, superando seus limites contra o Corangris. Então tem vários motivos, mas da forma como foi mostrado parece um pouco forçado, mas é compreensível e de certa forma é natural. Quero mostrar esse ponto. Por mais que eu tenha ficado um pouco insatisfeito, eu consigo compreender porque já é algo que a gente tem que se acostumar, porque estamos falando do Yuno. E o Yuno sempre nos impressiona. Afinal, o Mahou Shiken usou pela primeira vez o Espírito de Vento. Teve um elfo controlando seu corpo. Agora, no momento chave cúmino, ele conseguiu aperfeiçoar o Spirit Dive. Então, até é compreensível. A grande questão é que, para ele atingir esse pico, então eu acho que ele poderia ter suado um pouco contra o Zeno. E o autor não quis dar a entender isso, para fazer com que ele tivesse a vingança agora. Só que daí fica meio forçado devido à primeira batalha que ocorreu entre ambos, a facilidade com que ele foi derrotado. Talvez o efeito surpresa, talvez sim, talvez não. O que eu posso dizer é que foi bacana. Por mais que tenha acontecido tudo isso, minhas queixas, eu acho que a transformação ficou muito mais da hora. A gente vê meio que um cajado, digamos que, como eu posso dizer, não é bem um martelo, mas você vê que é uma variação, é uma evolução realmente em tudo, na vestimenta dele. Então eu achei que ficou muito mais bonito. Eu acho que se for comparar todas as evoluções, ficou mais bonito que a Mermaid Form da Noelle. Eu prefiro a Valkyrie Form do que a Mermaid Form. Então, no caso do Yuno, a transformação nova dele tá muito mais bonita que a anterior. Eu acho que é a transformação para um time skip.
é uma transformação aceitável, porque o Yuno 6 meses, ele precisava ter demonstrado algo, e eu senti falta disso. E ter visto só agora, eu acho que é muito tarde, que já deveria ter sido mostrado um pouco disso. Mas como era uma transformação para esse momento, é a questão. Então, talvez o Tabata Sensei não tenha descoberto uma forma de mexer no progresso do Yuno após 6 meses. Porque possivelmente ele já tinha um ótimo controle, ele rivalizava com algum Capitão Mágico. Mas a questão é que capitães foram para Hurt, e o Yuno não foi. Por isso que eu tive uma queixa na forma como esse capítulo demonstrou a sua transformação. E é por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, que eu fico um pouco inconformado devido ao papel do Yuno desde o time skip. Mas, para todo caso, eu acho que é aceitável. Como eu disse, plot do personagem é algo que eu vou ter que engolir, é algo que eu desejo explicações, espero que seja mostrado futuramente, mas acredito que é isso. Não é justo comparar Yuno com Asta, porque ambos têm seus papéis bem diferentes na história. O Asta a gente já tá acostumado porque ele é o protagonista. Por mais que o Yuno seja um personagem principal, a gente sabe a forma como o Tabata mexe com o Yuno desde o início. Então o Asta é aquela forma que a gente vê ele progresso, se transformando, evoluindo. Então fica muito mais natural e aceitável o progresso do Asta, porque ele treinou em Hurt 6 meses, ele já tinha controle da anti-magia, ele poliu ela para outro level, ele perdeu uma batalha severa, fez uma proposta, uma troca onde usou um braço de anti-magia demoníaco, mas havia perdido o seu, e agora ele está aliado do seu Akon, nosso querido Ribe, com o seu irmão, e agora ele está atingindo o modo união. Então é algo que a gente já está acostumado, mas a gente vê evolução e treino, aperfeiçoação do Asta, digamos que na obra desde o início. Então é algo que é injusto julgar, porque o Yuno tem a sua maneira de evoluir e crescer. Como eu disse, ele tem o papel de plot gênio. Ele não precisa ser mostrado em desenvolvimento em vários arcos, em vários capítulos, porque ele tem a genialidade a seu favor. Mas tem certas coisas que desde o time skip meio que forçam a partir de agora essa transformação nova. Mas, para todo caso, espero que você tenha entendido um pouco a forma como eu fiquei um pouco inconformado, mas eu consigo compreender, eu gostei da transformação nova dele. É um fato que eu quero deixar bem claro em torno disso. Mas, para todo caso, isso é só a primeira parte, tem muita coisa que eu quero falar do capítulo, como ocorreu, cenas que eu gostei, algumas cenas em particular que devemos listar, até a batalha onde o Yuno se transforma. Então acredito que a partir disso, vamos falar de outras cenas, porque devemos lembrar que a batalha aconteceu. Eu acho que é interessante porque algo que eu achava que seria o trunfo foi meio que selado. A Dorothy não está enfrentando a Vanica, aparentemente. Digo isso pelo fato de vermos Rangris e Yuno, ou seja, faça entender a luta do capítulo anterior, onde o Nozero, Fergorin e a Dorothy ficaram para trás, lutando contra a Dark Disciple. Então, a partir disso, eles podem atrasar ou podem chegar quando seus companheiros estiverem praticamente mortos. E isso chega a ser bem interessante, porque se você for pensar, assim fica muito mais fácil, por exemplo, com a luta entre Vanica, Charity e Riro. Você vê, tirou o grande trunfo que poderia possibilitar a vitória daquela batalha. Eu duvido muito, por mais pressionada que a Vanica fique, ela vai conseguir derrotar esse time. Mesmo caso para o nosso querido Dante da Tríade Negra, ele vai conseguir lutar contra o Nahato, que já tá meio nerfado porque tá sem Bimodero, e contra o Jack, que eu não vejo uma grande progressão. Possivelmente vejo menos que o Yuno dos 6 meses, pra ser honesto com vocês. Então, a partir disso, eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que ter tirado os 3 pilares que ela foi agora no Zero e Dorothy foi muito boa, porque o autor colocou eles, estão lutando contra a Dark Disciple, e fica muito mais fácil de fazer uma luta equilibrada entre a Tríade Negra e os Cavaleiros de Clover. Então, sério, o autor foi um gênio na forma como ele possibilitou isso, porque assim ele pode gerar tempo para que a Noelle, Asta e companhia cheguem na batalha. Porque se Forgotten já tivesse desde o início, junto dos outros, imagine, a Tríade Negra ia estar muito mais pressionada. Se o Zeno praticamente já levou uma coiçada do Yuno, que nem teve muito suporte do Rangris, quem dirá se o Nozero estivesse lá. Pra todo caso, acredito que foi um ponto interessante, já de vários. Então, vamos falar sobre o capítulo mais recente de Black Clover. Vamos continuar falando, na verdade. Então, vamos falar sobre o capítulo de número 276, que deveria ficar mais conhecido como a transformação nova do gênio Yuno. Começando aquela impressão geral em torno deste capítulo tão amado, tão esperado e tão, talvez, cheio de alvos de opiniões, como satisfatórios ou insatisfatórios em torno do Yuno, vamos logo ao ponto principal, meus queridos. A gente vê que a luta começa entre Yuno e Dante. Praticamente, Yuno manda para nosso querido Zeno um ataque de vento, uma rugida gigantesca, movido a seu ódio e vingança. Ele fala que ele ficou vivo graças à magia de seu capitão que o levou até lá. E assim
assim a batalha vai ocorrendo. Sendo honesto, praticamente Rangers coloca uma magia, talvez sobre os poderes élficos que ele já dominou, acredito que foi essa magia, e assim ele vai acertando, ou ao menos tentando acabar com o Zeno. Vemos que ele limita o campo, ele tenta fazer com que fique limitado a zona onde o Zeno pode se mover por saber que é um mago de magia especial, ou melhor dizendo, desculpa, magia espacial. E acontece que a partir desse momento vemos que o próprio Zeno diz: você é formidável, se eu não estivesse aqui, você seria o mais forte mago de magia espacial. Então é interessante porque o Zeno reconheceu a força do Rangers, isso é interessante. Por mais que ele tenha desmerecido ao mesmo modo, ele reconhece a força do Cavaleiro de Clover. Então a partir disso vemos que foi selado em forma os ataques de magia espacial. E é interessante porque mostra a forma da mana Zone modos do nosso querido Zeno. Ele consegue comprimir o campo praticamente em torno do salão inteiro onde eles estão. E a partir desse momento, desse pilar, ele diz que praticamente ele vai fazer os planos dele, ele vai vencer e vai fazer com que eles morram logo de uma vez para que ele possa continuar avançando na Árvore das Sombras. Praticamente, a partir desse momento, a gente já vê que o Yuno taca um protagonismo de rival de protagonista. É interessante isso porque é aquela transformação de rival, né, que tenta se igualar ao protagonista, mas que a gente sabe que é necessário ainda que o protagonista chegue para resolver a parada, mas é aquela luta que talvez o rival dê conta, porque o rival tem um papel tão importante quanto o protagonista, se é que você me entende. Então, a partir disso, ele diz, Exo-Battle, e acontece que ela vai, Hi! E a gente vê, assim ele atinge o novo pico, a nova transformação. A gente vê uns close bacana, que praticamente na adaptação vai ser lindo de ver. E assim está feito Ultimate Spirit Dive Mod. É interessante isso, porque a gente vê que a Evolução 2, algo que eu não esperava, algo que eu curti, porque antes o Yuno já tinha controle sobre a mana do seu espírito e sobre sua própria mana. E o mais interessante dessa transformação, digamos que no modo completo, é interessante porque isso vai rivalizar realmente com o modo União do Asta. Eu digo isso porque o modo União do Asta é o modo completo da antimagia. E aqui a gente já vê que o Tabata Sensei quis conduzir logo isso para balancear a questão como eu havia apresentado, e a gente vê isso só por cenas simples como o design do personagem. No caso, a coroa do Yuno na Spirit Dive modo 1 incompleto era só metade. Agora ele tem um controle mais perfeito, aperfeiçoado e polido sobre a mana de Battle e do seu próprio interior, da sua mana em questão. Então ele consegue fundir os dois num total por completo, ele consegue controlar tudo agora. Tanto que a gente vê, nós notamos o modo completo com a coroa completa, digamos que não é só metade, a gente vê uma evolução de sua arma e a vestimenta muda a coloração numa cor mais intensa, acredito eu. Então é interessante porque isso vai ser muito da hora vendo adaptado e também ver próximas batalhas, novas técnicas e a forma como ele está no outro level. E fica mais interessante porque quando envolve fusão com o espírito da natureza é muito da hora. E a forma como foi feito foi extremamente bacana dessa transformação nova dele. Assim a gente vê que ele está com uma lança, um machado, ele está numa roupa de viking praticamente, um cavaleiro mágico. E assim a gente vê que praticamente numa velocidade abençoada pela mana, como o próprio Dante diz, ele consegue repelir os ossos, isso é algo bacana porque eu havia dito. E é dito pra vocês que devido à experiência da sua derrota passada, ele não iria fazer com que ele fosse perder mais uma. Eu curti pra caramba, porque assim com o machadão dele, ele repele os ossos, ele acaba com o peito do Dante praticamente, aonde ele diz, você enfrentou o cara errado. Você estava errado desde o início ao pensar que conseguiria me derrotar. E vemos que o Rangers fala aquela frase clichê, esse é meu pupilo. Praticamente foi isso. Final bom, satisfatório, hype para o próximo capítulo de Black Clover, logo no início de nosso querido 2021, onde veremos a continuação dessa batalha frenética e com o anime finalmente começando a adaptação. Sem dúvidas, um ótimo capítulo para Black Clover que eu desejava elogiar, exaltar e conversar. Por conta de que, sendo honesto, por mais que pareça que eu fiquei inconformado, como eu disse, eu consigo compreender. É só algumas questões de cronologia mesmo que me deixam um pouquinho inconformado, mas eu curti por conta do plot. A transformação é muito bacana, Spirit of Barriers. É um modo novo do Yuno, eu acho que é bacana, vai levar um tempinho pra gente pensar num nome melhor do que o nome que foi apresentado, mas fé que o Haru Senpai logo apresenta, eu acho que por hora vamos chamar de modo Viking mágico, que fica da hora, ou modo espírito de Viking também fica legal. E eu acho que foi isso, o Yuno impressionou, eu curti pra caramba a forma como ele apresentou o controle. Eu acho que o papel ali do Rangers foi interessante, que ele tentava mexer no controle da mana e no tempo do Zeno. Isso apresenta o elogio do mesmo, mas a gente viu que a magia espaço e tempo
em Mana Zone da versão da Tríade Negra é muito maior, como eu já apresentei bem rápido, então eu acho que foi interessante isso, mas para todo caso, o modo novo do Yuno, ele tipo, não é limitado a isso, ele consegue sobrepor essa mana que está no controle. É interessante isso porque aparentemente fica um pouco semelhante ao modo União do Asta. O Asta consegue anular a Mana Zone. Já o Yuno consegue andar durante a Mana Zone adversária, ele consegue sobrepor. É estilo o Satoru Gojo Sensei lá de Jujutsu Kaisen. Ele aperfeiçoou e refinou sua técnica ao modo que ele consegue oprimir o domínio interior. É interessante porque é essa visão que eu tenho, digamos que do modo novo do Yuno. Ele consegue sobrepor a Mana Zone mesmo não possuindo a anti-magia. É algo meio que típico do Yami, conseguir usar da magia das sombras em volta da Black Moon para anular qualquer golpe. É interessante a forma como o autor está apresentando isso. É uma técnica de refinamento e aperfeiçoamento. É algo único, especial, algo bacana. Eu acho que foi interessante, é alvo de elogios e deve ser exaltado. Para todo caso, ainda assim, a determinação do Yuno é algo que eu fico muito curioso com vocês e deveria falar por conta de que ele mantém a determinação que ele quer se tornar o Rei Mago. Isso é bacana, mas tudo bem, ele não conhece no reino de Spade as pessoas que o aclamam, talvez sua família, quem saiba, há um sobrevivente. É interessante isso por conta de que... E se eles quiserem que o príncipe Yuno volte ao comando do reino após toda essa confusão? Não quer dizer que vai ser fácil o Yuno falar, ah, eu não vou. Ele vai conhecer o seu povo, ele vai ficar em dúvida por conta de que ele pode estar determinado agora, mas não quer dizer que isso vai continuar. E fora que o Rei Mago, ele pode seguir qualquer reino, se ele já é da realeza e vai ser o futuro rei, sejamos honestos. Mas, até o momento, é interessante que o autor quer dar a entender que ele não vai ser nada relacionado a Spade, que ele vai continuar no reino de Clover. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim como está sendo mostrado. Mas isso é o que eu penso, agora temos que esperar. Para todo caso, acho que com isso, praticamente tudo do capítulo apresentado em modos que eu queria conversar com vocês. Acho que deve ainda ser enfatizado mais uma vez. Não pense que a vitória dos Cavaleiros de Clover, isso é algo muito proposital. Quero que você se lembre da batalha de Uruk, por exemplo, ou de qualquer outra batalha com o Dark Disciple, onde saiu na vitória deles, e depois ou o Dark Disciple voltou, ou eles se enfrentaram um inimigo muito mais formidável. Então foi apenas um golpe. Lembre, o Dante da Tríade Negra pôde se regenerar. Não quer dizer que o Zeno não vai poder se regenerar, ainda mais por possuir magia de ossos, sejamos honestos. Então, eu quero que vocês tenham noção que não é algo assim, ah, o Yuno já venceu. Ele tá em vantagem e se fizer ataques consecutivos. Senão, pode até surgir a desvantagem, porque daí ele provocou a ira dizendo que vai pro modo 80%. Já joguei a real. Para todo caso, acredito que a partir disso, é a hype que é colocada. E pro próximo capítulo fica aquela pergunta. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu quero que vocês tenham noção que devemos ver uma batalha frenética por ser o primeiro capítulo do nosso querido 2021. Veremos possivelmente a continuação de Yuno, Zeno, Ranks, ou será que veremos alguma batalha de Dark Disciples contra NoZero, Dorosh e Fuegorion? Até acho que essas batalhas, como não são importantes, devem ser batalhas rápidas e mostradas em apenas uma cena, o que dá às vezes o total de 1 a 3 frames no anime, é aquelas cenas bem rápidas. Então por isso eu acho que o autor nem vai focar nisso, que não é o objetivo principal dele, porque talvez ele já queira ir para o pico do clímax do arco. Eu acho que ele não quer mais enrolar. Esse tipo de batalha poderia ser batalha original que pode ocorrer na adaptação, caso seja necessário, se estiver muito perto do mangá, pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, eu acho que também deve ser interessante enfatizar que pode ser uma nova batalha, pode ser que a continuação dessa batalha a gente só veja agora depois, pode ser que a gente vá para Charlotte tentando vingar seu querido Yami, só que contra Vani Kamigikola, e a partir disso vemos Cirilo e sua evolução. Pode ser interessante, eu tô mais hypado por conta da Charlotte, porque eu quero ver o nível que ela chegou, a aperfeiçoação, a sua nova magia, então eu tô muito curioso. E para todo caso, tem a batalha principal, né, que é a Dante da Tríade Negra contra nosso querido Nahato e nosso querido Jack, mas que eu não acho que é próximo do próximo capítulo, por isso eu não vou até conversar com vocês dessa. Então é hype que fica, porque ou é continuação de Yuno, ou é Charity, ou talvez Noeri Yasta sendo focado. Pode ser que isso aconteça também. Então, vamos ver, porque uma coisa é certa. A batalha frenética de sangue entre Clover e Spade só vai se intensificar cada vez mais, e no próximo capítulo veremos continuação das batalhas de Clover versus Spade. Com isso, você já sabe,
lendo o próximo capítulo, eu venho aqui conversar com vocês. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Black Clover. Mata na